Caríssimos irmãos, nós hoje celebramos a grande solenidade de Pentecostes, a efusão do Espírito Santo sobre os discípulos e a consequente manifestação da Igreja no mundo. Para que a Igreja se manifestasse, houve passos precedentes. A Igreja ela foi prefigurada na criação, onde o homem e a mulher viviam em estado de amizade com Deus. Após a queda, o pecado original, foi necessário Deus preparar novamente a instituição da Igreja no mundo. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus preparou a instituição da Igreja. Com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, instituiu novamente a Igreja. Ele, em suas ações e palavras, cada ação, cada palavra, eram atos fundacionais da Igreja. No dia de Pentecostes, que celebramos hoje, a Igreja se manifesta ao mundo. A Igreja se manifesta aos judeus, aos gentios, a todos os homens e mulheres, em todas as condições. Quer alcançar a todos. E há ainda o último passo a ser dado, que todos nós devemos esperar e nos preparar para ele. A Igreja foi prefigurada, preparada, instituída, hoje manifestada, e será um dia consumada na glória. E para esse passo todos nós caminhamos e devemos nos preparar para ele. Os apóstolos, depois da ascensão, ficaram novamente tristes. Afinal, o Senhor foi embora. E foram se consolar com Maria. E os vemos com Maria no cenáculo. Erant omnes perseverantes unanimiter in oratione com Maria Mater Iesu, diz o Evangelho. Diz os Atos dos Apóstolos, e todos perseveravam unanimemente em oração ao lado de Maria. Oravam e oravam. Pentecostes quer dizer 50 dias. 50 dias depois da Páscoa. Muitos dias orando. E por que oravam tanto? Oravam por uma razão muito simples. Eles levavam na sua memória as palavras do Senhor. Ide e evangelizai as gentes de todas as raças e de toda a língua. Era uma missão planetária, confiada a quem? A homens pecadores, negadores, covardes, fracos, ignorantes. Havia uma desproporção imensa entre a missão confiada e a capacidade deles. E eles preenchiam esse abismo, essa desproporção, com a oração. Isso, com toda certeza, acalenta o nosso coração, porque vemos quão difícil é cumprir a nossa missão aqui na terra. Mas é possível não por nossas forças, porque somos tal como os apóstolos, fracos, ignorantes, teimosos, pecadores, mas com a oração podemos converter o nosso coração e somente assim faremos a vontade de Deus. Pentecostes era uma festa importante no Antigo Testamento. Era a festa da colheita e também da comemoração da lei dada a Moisés. Se os judeus celebravam os frutos da terra, nós, em Pentecostes, celebramos a colheita dos frutos celestes. Se eles celebravam as normas divinas, nós celebramos a vinda do Espírito Santo que nos conduz à perfeição. Sim, à perfeição. Todos nós somos chamados a isso. Diz o Senhor no Evangelho: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E sem o auxílio da graça e sem a vinda do Espírito Santo, essa tarefa seria impossível. Nós não conseguiríamos. Estavam reunidos então os discípulos em oração e de repente ouviu-se um ruído vindo do céu, semelhante a um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam reunidos. Então apareceram-lhe línguas de fogo que se dividiram umas das outras e pousaram sobre cada um deles. O vento e o fogo, já no Antigo Testamento, significavam a presença de Deus. Lembremos, o sopro nas narinas do homem formado do barro, a brisa leve no rochedo onde se encontrava Elias, o fogo da sarça que não se consumia, todos sinais da manifestação de Deus.
O sopro é um sinal claro da vida comunicada, que Deus comunica a cada um de nós. O fogo é um sinal claro da purificação que todos nós devemos passar para nos apresentar diante de Deus. Tal como o ourives, aquele que purifica o ouro, prepara as coisas com ouro, trabalha com ouro, sabe que o ouro está purificado quando vê límpida a sua própria imagem no ouro. Deus considera-nos purificados quando vê a sua imagem em nós. Essa é a medida de Deus. Esse é o nível de purificação que todos nós devemos fazer aqui na terra. Ser imagem e semelhança de Deus. O fogo não só queima, ele ilumina, mostra a verdade das coisas. E o fogo divino, hoje descido sobre os apóstolos, dá a capacidade de contemplar as verdades eternas. Deus atendeu a súplica de Moisés no Antigo Testamento. Lá alguns homens receberam o dom da profecia e alguns outros estavam longe do acampamento também receberam. Então reclamaram com Moisés. Então Moisés fez uma súplica. Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Não só alguns recebem o Espírito. Agora, todos somos constituídos sacerdotes, profetas e reis pelo batismo. Pentecostes não foi um evento isolado, mas o Espírito permanece na igreja e a conduz à consumação. Aliás, o Senhor disse na cruz, consumatum est, está tudo consumado. São as palavras de Cristo. Não consumido, muda-se uma letra, consumido e consumado, mas consumido é algo destruído, acabado. Consumado é algo plenificado, levado à perfeição. Devemos também levar a nossa vida à perfeição, porque o caminho de Cristo é o caminho da igreja, que é seu corpo, que somos nós. Peçamos a Deus a graça de corresponder a tudo aquilo que Ele fez por nós. Mesmo depois dos nossos pecados terem crucificado o Senhor manda a pessoa amor sobre cada um de nós. À medida que a luz adentra o ambiente, fogem as trevas. Assim é a ação da graça. À medida que ela consegue alcançar cada vez mais as profundezas do nosso coração, fogem as trevas do pecado. Nosso Senhor diz aos apóstolos: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. A principal missão da pessoa amor, que é o Espírito Santo, é reconciliar-nos com Deus, é trazer o perdão dos nossos pecados. Como diz o sacerdote na absolvição sacramental, quando nos confessamos, ouvimos: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. E segue a fórmula. A cruz é o início do resgate, mas a manifestação desse mesmo resgate em nossa vida é dado pela ação do Espírito Santo. A sua ação na alma é suave e aprazível. Ele vem salvar, curar, iluminar. Formamos o povo de Deus e todos somos impelidos a anunciar as verdades esquecidas, coisas que ficaram no passado, mas que são tão atuais e tão necessárias hoje. Aquelas verdades reveladas que são a base firme de toda a igreja e que o mundo quer fazer tremer, nós somos chamados a reafirmá-las. Esse é o munus profético que recebemos de Deus, cada um segundo a sua vocação. E como anunciaremos isso? Pregando? Também, mas em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, em nossa vocação, dando testemunho. Cada um na sua, os religiosos na sua vocação, os casais em sua vocação, todos refletindo a santidade de Cristo. Os cristãos têm a missão de anunciar e de cantar as magnalias Dei, as maravilhas de Deus,
de publicar as grandezas daquele que nos transferiu das trevas à sua luz admirável, das trevas nossas, dos nossos pecados, para a sua vida divina. É isso que Deus nos comunica, nos transporta para lá, nos faz filhos de Deus, seus filhos. O Espírito de Deus, diz São Paulo, esquadrinha tudo, lava o que está sujo, rega o que está seco, cura o enfermo, acende o fogo do amor, retifica aquele que está num caminho transviado. Pode parecer contraditório, mas sua água aquece os corações e seu fogo extingue o fogo das paixões que nos inclinam ao pecado. Deus age assim. Deus age queimando o nosso coração de amor e eliminando de nós cada vez mais as nossas tendências ao pecado, as nossas fraquezas, a nossa concupiscência. Deus espera de nós 3 coisas: docilidade ao Espírito Santo, vida de oração e conformação com a cruz. Se fazemos algo de bom, rezemos com o salmo: não a nós, Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja dada toda a glória. Porque se fazemos algo de bom, não fomos nós, é Deus em nós, com toda certeza. É Ele agindo em cada um de nós. Por isso rezamos na sequência do Espírito Santo hoje cantada: sem a vossa assistência, nada há bom no homem, nada há que seja puro. Somente Deus faz a obra e faz uma obra perfeita. Só possuiremos esse amor, o amor divino, se dialogarmos com o amor e para Ele nos orientarmos na oração assídua, assim como os apóstolos. Continua a sequência: concedei aos fiéis que em vós confiam os 7 dons sagrados. Precisamos dos dons do Espírito Santo para corresponder à vida que o Senhor quer que vivamos aqui nessa terra. Pentecostes é fruto da cruz, da total entrega de nosso Senhor. Nós também receberemos o Espírito e Ele nos guiará à medida da nossa entrega que deve ser caminhar sempre para a totalidade. Termina então a sequência: dai-lhes o mérito da virtude, dai-lhes um fim feliz, dai-lhes o gozo eterno. Caros irmãos, a batalha começou e Deus pede de nós luta, não a vitória. Porque teremos derrotas, pequenas derrotas nas batalhas que travaremos, mas a nós cabe lutar todas elas, com todo o empenho, com todas as armas que temos ao nosso alcance. Não simplesmente querer triunfar de todas elas, isso poderia ser soberba, mas sim lutar. E é isso que Deus pede para cada um de nós, para que Ele vença em nós, porque a vitória já é de Cristo, já é dele. Ele já venceu o pecado e a morte. Nós só devemos agora nos esforçar para nos tornar participantes dessa vida e dessa vitória de Cristo. Os infiéis, inspirados pelo espírito desse mundo, põem em mãos a obra na construção infâmia de Babel, numa torre que quer ser tão conhecida e mais conhecida do que Deus, prescindindo de Deus. Nós que cremos, inspirados pelo Espírito de Deus, edifiquemos Jerusalém. E essa edificação começa em nosso coração, na transformação de nossa vida. Os apóstolos, antes de Pentecostes, perseveravam em oração ao lado de Maria, a mãe de Jesus. E assim veio o Espírito Santo. Terminamos hoje o mês de maio. Que graça, terminar ao lado de Nossa Senhora, pedindo também as luzes do alto. Peçamos ao lado dela, unidos em oração, e assim receberemos sempre a força e o impulso do Espírito Santo. Termino com uma citação de um patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. Diz ele: sem o Espírito Santo, Deus fica distante de nós. Cristo perdido na história. O Evangelho é letra morta. A Igreja apenas agremiação religiosa. A autoridade, poder que se evita. A pregação, propaganda da Igreja. A oração, tarefa a cumprir. A liturgia, ritual do passado. E a moral, repressão.
Com o Espírito Santo, Deus entra na vida do mundo, onde inicia o seu reino, em nosso coração. Cristo, o Filho de Deus, se faz um de nós. O Evangelho é um novo estilo de vida. A Igreja, povo unido, como as três pessoas da Santíssima Trindade, no amor. A autoridade, apoio e serviço, a pregação, anúncio da novidade do reino, a oração, experiência de contato com Deus, a liturgia, memorial que antecipa o futuro, e a moral, ação que nos liberta. Amém.